Boa tarde, você que nos assiste. Estamos dando início agora a mais uma transmissão, né? Estamos aqui fazendo uma entrevista com um companheiro, alguém assim que tem muita experiência para compartilhar comigo, com você que nos assiste, nesse quesito do alcoolismo, tá bom? Aqui não tem nenhum médico, nenhum professor, apenas nessa troca de experiências aonde a gente vai com o único propósito de nos mantermos sóbrios e ajudar a você que tem esse desejo. Entenda, o nosso propósito aqui não é constranger, ofender e nem dizer que estamos vendendo cura de nada, apenas compartilhar experiências desse processo e assim você tirar suas próprias conclusões. Se você quiser nesse momento interagir e fazer alguma pergunta para o companheiro, estarei aqui, conduzindo essa entrevista. Se você tiver alguma pergunta, quiser deixar algo assim, escreva nos comentários, estarei lendo. E no processo do desenrolar dessa entrevista, estaremos lendo, perguntando, e se assim for possível, estaremos respondendo a pergunta. Se a gente não souber a resposta, a gente vai procurar em outro momento, procurar você e buscar com pessoas que têm essa resposta. O nosso único intuito aqui é levar essa mensagem àqueles que sofrem, àqueles que estão nas garras do alcoolismo. Quantas pessoas de índoles, pessoas que têm dignidade, que trabalham, mas por causa do álcool acabam perdendo famílias, oportunidades de emprego ou de negócio. Então, nessa tarde aqui, vamos só compartilhar experiências. O companheiro se dispôs a estar aqui, a nos acompanhar, e assim a gente vai compartilhar essas experiências através dessa entrevista. Eu sou o Fábio Machado, a gente desenvolveu essa parte do Facebook, do combate, para quê? Para poder levar essa mensagem a pessoas que nunca conseguiram chegar ao ambiente, não teriam acesso, ou devido à distância, deslocamento, mas é esse o intuito, tá bom? Quero que você entenda, e se você puder nos ajudar compartilhando, apertando um joinha aí, que isso vai fazer entender o algoritmo do Facebook, o pixel ali, que o conteúdo é relevante, que pode ajudar mais pessoas, e assim você vai estar aí se ajudando e nos ajudando. Então estamos aqui nessa tarde com o companheiro Neno. Gostaríamos que vocês, companheiro, cumprimento pessoal aí, vamos dar início a isso daí, beleza? Boa tarde a todos, eu sou o Neno Machado, portador da doença do alcoolismo, doença essa que é incurável, progressiva e fatal. Não é eu que falo, porque não sou especialista, não sou médico, não sou cientista, não sou nada, eu sou apenas uma vítima dessa doença fatal, incurável, que quase que me levou à vida, se eu não tivesse encontrado a saída, o caminho da sobriedade. Então, companheiros, é igual ele disse, para tudo uma solução. Nesse processo, nós vamos caminhando, e nessa caminhada, quando você nasceu sem saber andar, sem saber caminhar, e alguém te ensinou. Se você nascesse no Japão, você ia falar japonês, nasceu no Brasil, você fala brasileiro. E às vezes, pela ignorância ou a falta de informação, a gente acaba sofrendo, caindo em garras, em situações que às vezes nem sabe que está passando por isso daí. Mas esse nosso objetivo é apenas fazer com você, transmitir qual é essa situação. É o nosso primeiro vídeo, eu quero que você não se escandalize, nem fique criticando de certa forma, porque a gente não é experiente, estar na frente de uma câmera não é fácil, foi uma grande luta, tivemos que sair de nós mesmos, vencer a timidez, a vergonha para estar aqui. Mas eu tenho certeza que o Criador irá nos guiar nesse momento, e nosso único intuito é ajudar aquele que necessita. Às vezes você não precisa, você está bem, mas você conhece alguém que essa mensagem pode chegar até ele e o ajudar, tá bom? Companheiro, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você e um pouco sobre o alcoolismo. Pode falar. Não, fala. Pois então, como a gente ia dizendo, eu hoje sou um alcoólatra em recuperação. Porque existem dois tipos de alcoólatra, Existe o alcoólatra que está na ativa, que são os que estão bebendo, e existe o alcoólatra que está em recuperação, que esses são muito poucos, mas existem, se somar os poucos que existem pelo mundo afora, aí são muitos, são milhões deles, Porque foi comprovado também, que a gente lê bastante a respeito do assunto, pela própria medicina, que 99,9% das pessoas em geral no mundo bebe algum tipo de bebida alcoólica.
E eu me incluo, né? Só que são menos de 1% dessas pessoas que são alcoólatras. Então, quer dizer, todo mundo pode beber, mas nem todo mundo consegue beber sem ficar bêbado. Sempre tem aquele que passa do ponto. Eu era aquele que exagerava. Eu não conseguia, eu não tinha o autocontrole da bebida. Tomava uma latinha, depois eu achava que tinha que tomar mais uma, mais outra, mais outra. E todas as vezes que eu ia beber, acabava bêbado. Às vezes muito bêbado, às vezes bêbado. Né? Então me levava a fases muito constrangedoras. Né? No dia seguinte vinha aquelas ressacas físicas, moral. O que mais complicava tudo era a ressaca moral, né? Porque essa aí é difícil. Arrependimento, por que eu bebi, por que eu fiz, por que eu fui, por que eu falei. Né? Então, quer dizer, eu bebia para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa que eu queria ser, porque eu não gostava do cara que eu era sem bebida. Só que toda vez que eu bebia, eu me transformava justamente naquela pessoa que eu não queria ser, né? E ficava quando bebia. Então era uma vida muito, na verdade, enganosa, né? A bebida não me dava aquela satisfação toda. Até certo ponto é bom, mas como eu tinha o hábito de exagerar, né? Como eu sei que existe muitos pelo mundo afora aí que também não tem o autocontrole da bebida, então para essas pessoas que não têm o autocontrole, é que a bebida passa a ser um problema, né? E transforma numa doença incurável, progressiva e fatal. Como ele está dizendo, essa questão do álcool, do alcoolismo, nem todas as pessoas têm um problema com álcool. Tem pessoas que conseguem beber uma, duas latinhas, já param por ali, vão para suas casas. E tem pessoas que enquanto não acabar o salário, enquanto não zerar ali, ele não consegue, né, parar. Vai até, às vezes, comprometer a renda da família, toda essa dificuldade. Mas, companheiro, nesse processo, né, que você passou a entender isso daí, qual foi a grande mudança, assim, aquele start assim, que fez você conseguir assim, reconsiderar os caminhos e tomar essa direção de evitar esse primeiro gole? Lá pelo ano de 98, 95, eu já comecei a sentir os efeitos dos meus excessos de bebedeira. Eu gostava muito da bebida, mas eu não gostava do efeito, né, do resultado que ela me trazia. Eu já pensava em parar de beber. Aí começou a minha luta, eu queria parar de beber. Procurei médico, procurei igreja, padre, pastores, enfim, tudo. Né? Conselhos de amigos, aqueles verdadeiros amigos que realmente via a minha baixeza, né? Quando o bêbado ele fica baixo demais, ele se expõe ao ridículo. Né? Uns ficam valentes, outros ficam bobos, outros ficam chatos, outros ficam ignorantes. Então, quer dizer, só vira problema, só arruma problema. E eu já estava entrando nessa fase aí, eu já queria, na verdade não era nem parar de beber, eu queria aprender a beber socialmente, reduzir minha maneira de beber, eu não queria ficar bêbado. Mas aí eu percebi que eu não conseguia. Quando eu percebi que eu não conseguia parar, eu comecei a ficar muito preocupado, porque eu ainda tinha família, eu ainda tinha trabalho, eu ainda tinha nome, né, da cidade onde eu morava na época. Eu tinha tudo isso, mas eu tinha medo de perder isso aí. Porque eu sempre fui preocupado com caráter, com honestidade, essas coisas rigorosas, né, dos princípios que a gente traz de infância. Então eu tinha muito medo, né? Até que um dia eu descobri a chave do paradoxo. Eu não tinha como controlar a minha maneira de beber. Eu só tinha um jeito de parar de beber. Era eu admitir a minha impotência perante o álcool. Eu tinha que admitir que eu era pequeno, que eu era fraco, que o álcool era muito poderoso. Toda vez que eu peitasse nele, ele ia me jogar no chão, ele ia me derrubar. Então ali começou a luta. A partir do dia que eu admiti a minha impotência perante o álcool, que eu já tinha perdido, ou pelo menos que eu estava perdendo no domínio da minha vida, só existia um jeito: evitar o primeiro gole, né? Cortar de vez pela raiz. E dali para cá, graças a Deus, eu nunca mais fiquei bêbado. Isso é muito bom. Você que está entrando agora na live, eu gostaria que você pudesse curtir a página para nos ajudar aí a levar essa mensagem a mais pessoas.
Se você tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário, escreva aí, a gente vai estar lendo, vai estar falando. Alguma pergunta também para o companheiro, você tem a liberdade, se a gente puder, tiver a resposta, pode ter certeza que a gente vai estar compartilhando com você, tá bom? E se puder compartilhar para mais pessoas, para aumentar o alcance dessa transmissão, eu gostaria muito que você tomasse essa atitude, tá bom? Companheiro, outra pergunta, né, que eu gostaria de fazer para você: o que levava você a beber desde o começo? Qual foi o começo, o start ali? O que né, como foi esse processo assim? Eu acredito, né, depois com a experiência que eu fui adquirindo ao longo desses anos, o que me levou a beber, acho que foi a minha timidez, né, por eu ser uma pessoa muito tímida. Eu queria ser um jovem diferente, né, um jovem deslocado, aquela coisa toda, e eu não conseguia ser. Eu tinha dificuldade de dançar, de arrumar namorada, enfim, uma série de coisas que eu queria fazer, eu não tinha coragem para fazer. E quando eu descobri, né, que quando eu bebia um golinho, uma dosinha, eu me soltava, tudo ficava mais fácil. Eu conseguia namorar, eu conseguia dançar, enfim, eu me sentia igual aos outros. Mas isso aí foi durante pouco tempo, né? E conforme o tempo vai passando, porque a doença ela é progressiva, por isso, porque eu comecei com um golinho, eu já me sentia bem. Aí depois eu já precisava de um golinho um pouco maior, uma dose um pouco maior. Depois eu fui precisando de mais e mais e mais para me sentir no ponto que eu queria estar. E foi até que eu comecei a consumir 1 litro, 2 litros de cachaça por dia, e ainda não achava que estava bom. Então eu queria mais. Então ela é a doença que ela desenvolve essa compulsão desenfreada, né, e eu achar que eu preciso de mais um gole para me ficar legal, entendeu? E já estou bêbado, já nem sei mais o que eu estou fazendo, já estou com apagamento, mas ainda na minha cabeça eu estou achando que eu preciso de mais um gole. Então aí já é acho que o ponto extremo da doença, né, onde eu já não estou tendo mais controle de nada. E é onde eu procurei ajuda e graças a Deus hoje, pelo menos do álcool, eu estou livre, né? Ainda existem outros fantasmas aí que eu estou lutando para me livrar deles, mas agora sem o álcool fica mais fácil de eu ir descobrindo, precisando dessas outras paradas aí que eu ainda preciso chegar lá. Beleza. A gente gostaria de saber do senhor se teve qual foi aquele ponto assim que você chegou, eu preciso achar um problema, eu preciso achar uma solução para me aprender a beber ou parar de beber. Quando que você conseguiu ter esse entendimento em que as coisas estão começando a sair do controle? Então, na verdade, né, eu encontrei várias formas de parar de beber. Conselhos de bons amigos, de mãe, né, de familiares. As próprias vexames que eu passava, né, esse problema que eu arrumava, eu chegava à conclusão comigo mesmo de não beber mais. Então eu costumava muito dizer, nunca mais eu bebo, esse foi meu último porre, essa é a minha última garrafa, e por aí vai. E nisso eu cheguei a ficar 3 meses, 4 meses, 6 meses sem beber, na opinião ali, no osso, sofrendo, mas não bebia, porque eu não queria beber, eu tinha falado que não ia beber, eu tinha dado a palavra, eu era homem, entendeu? Era um cara de opinião. Só que chega aquele dia, né, e a gente não consegue controlar, porque a gente não tem ajuda, não tem uma mão amiga, a gente não tem um apoio, a gente não tem um programa de vida para se seguir. Aí chegou um dia da vida que chega aquele dia assim que a gente quer comemorar alguma coisa e acaba tomando só aquele golinho. Nosso cérebro, que a cabeça acha que só um golinho não faz mal. E aquele primeiro gole me levava a outro porre. Aí já que tinha bebido um dia, emendava de novo, né, por mais longas e longas horas, né, dias, meses de bebedeira. Então o problema meu não era parar de beber, eu precisava achar um meio de eu ficar parado, de eu continuar parado. Eu já sabia parar de beber. Toda vez que eu passava uma vergonha bem grande, porque eu arrumava um problema sério, eu parava de beber durante um tempo. Mas depois eu voltava, parece que com mais sede ainda. Eu precisava de arrumar uma forma de não voltar a beber, porque parar de beber eu já sabia. Aí foi nessa coisa, né, de encontrar aí o evite o primeiro gole, só por hoje, né, porque eu falava nunca mais, aí esse nunca mais não existe, só por hoje, né, graças a Deus estou para completar 20 anos de sobriedade contínua.
Agradeço a Deus, meu poder superior, né? E é um monte de gente boa que eu tenho do meu lado, que hoje me aconselha, me ajuda, me dá força, me dá esperança, para que eu continue um dia de cada vez caminhando com esse propósito, de evitar o primeiro voto só por hoje. Só hoje eu consigo. Quando amanhã virar hoje, eu continuo evitando. E assim o tempo vai passando. Hoje eu nem lembro mais de bebida, não tenho mais vontade de beber. Para mim a bebida hoje não é nenhum problema. Tanto é que eu não tenho inveja de quem bebe, não sou contra quem vende, não sou contra quem fabrica. Se eu montar um comércio, eu vou vender bebida, tá entendendo? Mas se as pessoas chegarem até mim e perguntar e falar, eu quero parar de beber, eu tenho vontade de parar de beber, posso garantir para ele que eu tenho a solução para ele. A mesma que eu encontrei para mim, eu posso compartilhar com eles. E ele pode também ser um contador de histórias engraçadas, né? Porque foi a única coisa que sobrou do álbum. Olha que interessante, hein? Você que está assistindo, nos acompanhando, olha que sabedoria, né? Isso aí é muito importante. Ele, de inúmeras promessas, chegou um dia que ele descobriu um processo que era só por hoje. E esse só por hoje funcionou. E mais uma pergunta que eu gostaria de fazer: é só parar de beber resolve? É só tampar a garrafa já vai resolver o problema? O que vem depois disso? Né? Como que funciona esse processo? Porque eu tenho muitas pessoas, igual você, que pode estar assistindo, já ficou 2 meses, 3 meses, 1 ano sem beber, e quando volta, né, volta a estaca zero novamente, ou até pior do que antes do processo. Qual seria a sua, sobre isso, sobre a sua experiência, 20 anos, o que você poderia compartilhar com nós nessa tarde? É uma boa pergunta, companheiro, muito boa pergunta. Só parar de beber resolve? Resolve uma parte do problema. A esposa não vai ter mais aquele bêbado em casa, aquele marido bêbado, os pais, o filho não vai ter mais um pai bêbado em casa, quer dizer, vai eliminar o problema da bebida. Mas aí vem aquela outra parte, né? O que eu faço agora, quando vem aqueles momentos assim que eu ainda continuo com meus complexos de inferioridade, que eu ainda quero ser, que eu gostaria de ser, mas não sou, quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Quer dizer, existe uma série de interrogação que atrapalha a minha felicidade. Eu quero ser feliz, não consigo, porque os outros fazem e eu não faço, e aquela coisa toda. Então, para isso existe um programa de vida. Se eu só tampar a garrafa e colocar debaixo do braço, eu vou me tornar uma pessoa estúpida, ignorante, arrogante, insuportável. Muitas pessoas param de beber sem um programa de vida, acaba separando de família, largando de emprego, os parentes odeiam, vira uma pessoa difícil de se conviver com ela, porque elas ficam angustiadas, porque falta o elixir da vida. Então eu tenho que ter algo interessante para colocar no lugar da bebida. Eu tenho que ter algo interessante que me faça sentir, né, que me leva para cima, que me devolva a autoestima, que me devolva a sanidade mental, que me faça eu ter alguma crença em alguma coisa que me ajuda a eu dar aquela alavancada para a vida, né, e ter a alegria de viver, né. Então existe um programa, isso aí a gente pode até falar em outros vídeos, né, mas porque é muito complexo, mas é muito interessante. Eu tenho certeza que todos que estão nessa luta não estão arrependidos. Ninguém quer voltar lá no fundo de poço que saiu, né? Então eu preciso, o que eu sei que eu preciso é seguir em frente com esse propósito. Primeira coisa, evitar o primeiro gole, só por hoje, a qualquer custo, né? Por nada eu devo beber. Se eu quiser beber, eu posso, porque eu não sou proibido, eu sou livre, eu tenho meu livre-arbítrio. Hoje sim eu tenho liberdade. Hoje eu aprendi a saber o que é liberdade. Eu tenho liberdade para beber, mas eu tenho liberdade para não beber também. Então eu era apenas um escravo do álcool. Eu bebia para preencher, né, aquelas coisas que faltavam na minha vida, para esconder aquele homem frustrado que eu era. Então para mim o álcool, hoje, eu vejo assim, era apenas uma máscara. Era apenas uma máscara que escondia aquele homem que queria ser diferente e não conseguia ser, né? E achava que quando bebia, ele se transformava naquilo que ele gostaria de ser. Mas infelizmente, por ele não ser um bebedor controlado, o excesso
levava ele a ser justamente aquilo que ele nunca queria ser, mas ficava daquele tipo, né? Então hoje eu sou agradecido a Deus. Vamos caminhando já para o fim dessa transmissão. Temos mais uma pergunta para fazer o nosso companheiro nessa tarde. Eu só queria pedir para você que está assistindo a compartilhar nessa transmissão a mais pessoas que você gostaria que chegasse essa mensagem, nos ajudar na divulgação dessa página, que o único objetivo dela é ajudar o homem e a mulher que ainda sofrem nas garras do alcoolismo, tá bom? Para fechar assim uma pergunta que me veio na mente, a gente estava conversando, ele falou que o alcoólatra ele bebe por causa do tapa ou por causa do beijo. Comenta um pouco sobre isso, né, para os nossos telespectadores que estão assistindo. Porque a gente aprendeu assim, né, que o alcoolismo, por que ela é uma doença difícil de ser interrompida? Por que ela é incurável? Porque ela é a doença da emoção. A gente tem que ter muito cuidado com as emoções. Eu posso estar muito alegre, eu bebo porque estou muito alegre, aí eu tenho aquela euforia de fazer uma comemoração. Ou também por eu estar muito triste. Eu posso estar muito triste, eu posso estar aí passando por dificuldade, também eu vou beber para me desaparecer aquele momento. Né? Então a gente usa dizer assim, né? O alcoólatra ele bebe por um tapa ou bebe por um beijo. Alguém me beija, eu fico feliz demais, vou beber. Ou se eu levar uns tapas, né, eu fico muito envergonhado e me leva também ao copo. Então, na verdade, isso é só ilusão, né? Coisa da cabeça do alcoólatra. Isso não é... É uma verdade que não é verdadeira, tá entendendo? Porque a verdade só é verdade. A gente só acredita naquilo, as coisas só é verdade, aquilo que eu escolho ser a minha verdade. Então, isso já foi a minha verdade, hoje não é mais. Né? Eu simplesmente bebia porque eu era uma pessoa que não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento antes de eu começar a ingerir a bebida, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu não teria bebido, não teria sofrido, não tinha feito ninguém sofrer. Mas para tudo tem o tempo certo, no tempo de Deus, né, no tempo do Criador. Então hoje eu vejo desta forma. Por ser doença da emoção, então eu tenho que ter muito cuidado com as minhas emoções. Eu tenho que aprender a fazer as minhas comemorações de forma diferente, quando eu estou muito feliz. E se alguma coisa me deixar triste, eu também tenho que aprender a lidar com essas situações. Né? Por isso existe um programa, existe o apadrinhamento, né? Existem as pessoas certas na qual eu posso conversar e confiar, a todos os momentos, tanto de alegria como de tristeza. O importante é que eu não volte ao primeiro gole. Que se eu voltar ao primeiro gole, esses 20 anos de sobriedade que eu tenho, não resolveu nada, volta tudo a estaca zero. Então se eu quero continuar somando um dia de cada vez, eu tenho que continuar nesse só por hoje, evitando a qualquer custo o primeiro gole. E se você quer beber, você é livre, o problema é seu, pode beber à vontade. Mas se tem o desejo de parar de beber, aí é com nós. Nos procure que nós estamos aqui à disposição com a nossa experiência que temos, né, e com mais pessoas que também estão do nosso lado para nos ajudar, tenho certeza que será ajudado assim como eu fui. Porque eu cheguei ignorante, arrogante, sem acreditar em nada. Nem em Deus eu não acreditava mais. E hoje eu agradeço todos os dias, só pelo fato de eu acordar de manhã cedo e lembrar de tudo que eu fiz ontem. Lembro tudinho, se eu preciso, falta fazer tudo de novo. Porque eu não me arrependo das coisas que faço. Não me arrependo, não tenho mais medo, não tenho de saber o que eu fiz. Porque só quem vive isso sabe, consegue compreender, entender o que eu estou falando. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver esse vídeo, talvez nunca ouviu algo parecido assim. Às vezes até vive também esses dilemas e não sabe o que fazer com o seu problema. Eu não sou solução, mas eu sou parte dela. Eu encontrei a solução. E tudo isso que eu encontrei, eu quero ter o prazer de estender a mão e compartilhar. Onde existiu uma pessoa sofrendo, que eu puder estar lá, eu estou aqui à disposição. E o tema que foi abordado para dar início a essa transmissão, né, foi a frase: o alcoolismo tem cura? Eu gostaria que você passe um pouquinho sobre a questão desse tema para o nosso pessoal que está assistindo nesse momento, nessa tarde, deixar um pouquinho isso mais claro assim. Bom, como eu disse no início, né, eu não sou médico, não sou especialista, de repente até existe cura, não sei, né? Eu não tenho lá esses estudos, esse conhecimento todo, mas aqui no meu modo de pensar, pelo meu entendimento,
pela minha experiência, o alcoolismo não tem cura. Por que ele não tem cura? Porque a doença, na verdade, não é o álcool. Senão eu parava de beber, estou curado. Não é o álcool. O problema é eu. O problema está na pessoa que bebe. O álcool, ele chega depois como um elixir da cura daqueles ressentimentos, daquela frustração, daquela vergonha, daquele medo, de toda aquela dificuldade que a pessoa tem de conseguir, de fazer, de falar as coisas. Ele bebe para poder se soltar, entendeu? Então o álcool é só um disfarce para o problema que ele já tem com ele. O problema está comigo, no caso. Eu tenho um problema sério, não consigo me soltar, não consigo. Aí eu bebo para me ficar bacana, entendeu? Então o álcool é uma parte do problema. Então não existe cura. Porque se eu não. Por isso que eu falo que tem que ter um tratamento, tem que ter um acompanhamento. E o mais interessante, meu povo, que é tudo de graça, ninguém paga nada, tá? Esse tratamento é tudo de graça. Você conseguindo entender isso, aí sim, você pode dizer que está curado do alcoolismo. Mas no dia que você esquecer esse lado aí, que o problema é você, você vai voltar a tomar o seu primeiro gole e acabou tudo. Continua doente até morrer. Que bom. Chegamos ao fim de mais uma transmissão. Obrigado por você ter nos acompanhado. O vídeo vai ficar salvo na página. Gostaria que você compartilhasse e desse um joinha aí para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. E estaremos trazendo outros companheiros, outras pessoas, outras experiências nesse mesmo sentido, para poder mostrar para você que tem sim como, tem uma solução, tem um processo, basta a pessoa se colocar, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato através da página, aí estaremos aqui dispostos a ajudar e a responder, tá bom? Ficamos por aqui e que tudo corra bem e tamo junto, beleza? Tchau, tchau a todos. Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Tamo junto.